E aí, galera que assiste o canal, tudo bom com você? Eu tô ótima. Hoje eu vim falar sobre o Guia dos Cuidados da Infância para quem tem filho, filha, né? Paciente de colite ulcerativa e doença de Crohn. Eu sou paciente há mais de 20 anos e eu sei quanto é difícil ser paciente, mas eu também sou mãe e eu imagino quanto mais difícil é ser mãe de um paciente, né? Então, assim, entendo completamente e tamo junto. Fica ligado que esse vídeo vai ser muito bom para você. Primeira dica que eu dou para você que tem um filho, uma filha com doença de Crohn, com colite ulcerativa, é estude, se informe. Esse tipo de doença não é o fim do mundo, tá bom? É uma doença tratável, como o médico já deve ter falado isso pra você. Se você chegou a esse vídeo é porque você já tem um diagnóstico. Pode ser que não fechado, mas já tem um diagnóstico. E o médico disse isso pra você, eu tenho certeza, porque já ouvi isso milhares de vezes. Não é uma doença que tenha cura, mas é uma doença tratável. Você não vai morrer disso, você vai morrer com isso. Seu filho não vai morrer disso, seu filho vai morrer com isso. E vai ser difícil às vezes, mas eu tenho certeza que com bastante cuidado, com paciência, vocês vão superar juntos, tá bom? Vamos lá. Quais são as principais diferenças entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn? A colite ulcerativa, ela comete principalmente o cólon e o reto, que é o cólon é o intestino grosso, certo? É o reto e o intestino grosso. A colite ulcerativa comete só essa parte. A doença de Crohn, ela pode acometer todo o trato digestório, então pode ser da boca até o ânus. Então ela tem uma extensão muito maior, né? Outra coisa, os sintomas, tanto da colite ulcerativa como a doença de Crohn, eles são muito iguais, muito parecidos. E nas crianças, eles são os mesmos sintomas do que nos adultos. Diarreia, enjoo, dor abdominal, diarreia com sangue, dor para usar o banheiro, para fazer cocô, urgência para usar o banheiro, aquele desespero, às vezes não consegue segurar a criança, febre e perda de peso. Principalmente para a criança, acho que a perda de peso é o mais significativo, porque a criança emagrece muito rápido. E aí eu acho que é quando os pais dão aquela ligada de falar, meu, o que está acontecendo, né? Além do intestino, a doença de Crohn, a colite ulcerativa, tem os que a gente chama de MEI. Aqui no canal tem uma playlist com essas MEIs. Eu fiz uma série de 4 vídeos falando sobre cada uma delas especificamente. E quais são os sintomas, né, que podem dar? O que é MEI? É um sintoma que é extraintestinal. Ai, meu olho tá vermelho, tá coçando, tô com uveíte. É doença de Crohn. Nada a ver, mas é doença de Crohn, porque é um sintoma extraintestinal. Além disso, pode dar aquelas aftas grandes na boca, ferida. A gente tem um bicho aqui. Dor nas articulações, inchaço, ulceração na pele, em qualquer parte do corpo. Pode dar perda óssea, que é a osteoporose. Pode dar pedra nos rins e colangite esclerosante primária. O que é isso? É como se fosse uma inflamação da veia do fígado. É isso, né? É uma inflamação da veia do fígado, tem esse nome horroroso, mas é um problema no fígado e talvez possa vir a dar cirrose, mas já é bem mais difícil que isso venha a acontecer, certo? Eu vou fazer esse vídeo em 2 partes, porque esse vídeo vai ficar imenso. Bom, por que seu filho tem Crohn? Se você tem Crohn assim como eu, será que seu filho vai ter Crohn? Gente, não sei dizer por que as pessoas têm Crohn, não sei nem por que eu tenho Crohn, né? Não existe uma causa, não existe um diagnóstico, não existe um antígeno, um patógeno, não existe. Os médicos ainda não descobriram. Eu tenho aqui pra mim, dentro do meu coração, que é uma doença psicossomática. Pra mim, né? Os médicos descartam totalmente essa possibilidade. Mas quem é paciente, se seu filho é paciente,
repara no humor dele, repara no grau de ansiedade, repara no grau de estresse dele e vê qual a relação com os sintomas da doença, com a diarreia, com a dor. E aí eu acho que vai fazer algum sentido isso que eu tô falando pra você. São 5 milhões de pessoas no mundo que tem Crohn. 5 milhões. Nos Estados Unidos tem 1.400.000. Desses 1.400.000, 150 mil são crianças. Esses números são dos Estados Unidos. No Brasil a gente não tem um dado demográfico, infelizmente. A gente não sabe quantas pessoas têm Crohn, ou colite ulcerativo, ou alguma doença inflamatória intestinal no Brasil. Mas se a gente conseguir se basear, vai ser mais ou menos nesse parâmetro. Vamos dizer que de 1,5 milhão, 10%, 150 mil são crianças, infelizmente. Como eu falei, não existe uma causa. Se você tem Crohn, ou a sua esposa ou seu marido tem Crohn, não significa efetivamente que seus filhos vão vir a ter. Geneticamente, tem a probabilidade sim, certo? Essa probabilidade é de 5 a 22%. É uma probabilidade até grande, né? Não chega a ser 50%, mas 22% pra gente que sofre, puxa, dá aquele aperto no coração. Mas eu tenho 2 filhos, o meu testemunho, né? Eu tenho um casal e meus filhos são muito saudáveis, graças a Deus, e não tem nenhum problema, né? O meu filho mais novo, ele é meio ansioso, eu percebo que às vezes ele fica com dor de barriga, essas coisas, mas a gente tenta sempre levar ele para um outro caminho, não dar ênfase a essa dor ou a doença ou alguma coisa assim. Ele sabe só do canal, ele não sabe nada, nem sabe o que é Crohn. E sabe que tem que ficar quieto na hora de fazer o vídeo. Como é feito o diagnóstico, quais são os tratamentos, fica para o próximo episódio, tá bom? Um forte abraço.